Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, o meu nome é Bruno. Eu sou voluntário da Abrale há 9 anos. Eu já trabalho na indústria da saúde, falando com pacientes, prescritores, profissionais da saúde em geral, sobre acesso a toda a terapia. Hoje eu trabalho exclusivamente com cannabis e, pessoalmente, está sendo uma conquista, não só pessoal, mas profissional também, poder falar desse assunto nesse ambiente, né? Muitos rostos aí que eu reconheço, alguns que me cobraram muito para a gente estar aqui falando sobre esse tema, outros tantos que eu fiz um convite para estar aqui presente. Eu agradeço a presença de todos. Esse painel sobre cannabis medicinal na oncologia, evidências e desafios, essa conversa vai ser disponibilizada no podcast TJCC no Ar, que é um podcast do movimento TJCC, para vocês acessarem no streaming de preferência de vocês. E assim, falar de cannabis é polêmico por si só. E eu gosto de fazer um pedido assim, levantar a mão, quem é paciente e já usa cannabis? Nem a Malu vai levantar a mão? Claro. Bacana. E uma outra pergunta, quem conhece alguém que usa cannabis medicinal? Pois é. Eu faço esse exercício, Paula, sabe por quê? Porque o assunto é muito criminalizado. E a verdade é que, assim como alguém já ouviu assim, você está a uma pessoa de distância do Neymar, né? Você está a uma pessoa de distância de alguém que usa cannabis, só que essa pessoa talvez não tenha dito, porque a gente criminaliza esse assunto há milênios. Então, assim, é sempre um desafio. São barreiras e mais barreiras que a gente tem que passar, descriminalizar, desmistificar. Não é fácil, né? A Paula está aqui, vai poder contar um pouquinho da vivência dela. Então, assim, eu vou apresentar quem está aqui conosco. O Dr. Ivo também está online, eu não sei onde ele vai aparecer aqui, Dr. Ivo Bucaresc. Doutora Paula Daustella atua na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida de pacientes a partir da sua formação em medicina e de um profundo conhecimento sobre produtos à base de cannabis. E ela também é fundadora e CEO da Sativa Global Education. Nós estamos aqui também com a ilustre apresentadora da TV Abrale, nossa querida Malu Orsini, que é paciente de linfoma de Hodgkin em remissão e que realiza tratamento com cannabis medicinal. Ela é formanda em Relações Públicas e criadora de conteúdo digital, então acompanhem ela nas redes sociais, nossa influenciadora. E ela compartilha um pouco da vida dela como paciente de câncer, né? Eu acho bacana isso, é um desafio. E o nosso querido Dr. Ivo Bucaresc, para quem já deve brevemente ter ouvido falar dele, foi o cara responsável por trás da primeira RDC, que a gente falou de acesso de cannabis no Brasil, desde 2015. Então, a gente está rumo a completar 10 anos desse momento histórico nosso, que é graduado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Administração Pública. Ele é ex-diretor da Anvisa, atualmente é diretor executivo do grupo Orplave Consultoria LTDA. Ele atua aí na incorporação de medicamentos no Brasil. E, bom, eu queria passar um recado que a gente vai poder ter a oportunidade de ver um vídeo de um depoimento de um paciente. 2 vídeos com depoimento de alguns pacientes. Medicinal na minha vida. Eu comecei a usar cannabis depois da leucemia, quando eu estava nos meus dias de maior dificuldade com os sintomas dos medicamentos que a gente toma e que dão efeitos colaterais, como náusea, dores crônicas, dores nas articulações, falta de energia. São vários aspectos que, ao longo do prazo, quando você percebe, você já não consegue viver como você vivia antes. Se você não tiver muita, uma bênção mesmo na tua vida para viver de outra forma melhor. Então, quando eu descobri a cannabis, eu voltei a viver, porque eu podia andar, eu podia me locomover sem sentir as dores. Isso aí, para mim,
eu acredito que foi um dos melhores benefícios da cannabis medicinal na minha vida. Oi, meu nome é Ana Márcia, eu tenho 25 anos e em 2021 eu fui diagnosticada com leucemia. Desde o início da quimioterapia, eu fui atrás do óleo de cannabis porque eu já sabia dos benefícios que ele tem para a saúde. No entanto, pelo SUS eu não consegui nenhum tipo de auxílio ou acompanhamento. Eu tive que ir atrás de associações canábicas, médicos particulares, até mesmo importar essa planta, tanto para o uso do óleo quanto das flores vaporizadas ou inaladas, que também fazia parte do meu tratamento. E desde que eu iniciei com o uso dessa planta, com a quimioterapia e tudo mais, eu pude parar com remédios alopáticos, como Tramal, que eu não precisei mais, Vonal, Sertralina, que eu usava para ansiedade, Quetiapina para dormir, amitriptilina também para regular o meu humor. Então, eu não precisei de vários remédios por causa de uma planta. Só que ela só não faz milagre. É importante cuidar da sua alimentação, da sua saúde física, tá? Fazer exercícios no seu limite e também da sua saúde mental, da terapia, né? Consumir arte, consumir cultura. Tudo isso faz parte da nossa saúde. E é isso. Olha, uma salva de palmas para esse pessoal, para esses pacientes, que a batalha é grande. A Malu vai poder contar um pouquinho da história dela também. E assim, querer deixar... O pessoal vai colocar um QR Code aqui na tela, que vocês vão poder fazer perguntas também. Quem estiver ouvindo, vendo no ao vivo, vai poder mandar as perguntas no chat também. Estou com um tablet aqui, a gente vai ter a oportunidade de responder algumas perguntas oriundas aí de vocês. E vamos dar um pontapé inicial, fazer uma pergunta para a doutora Paula. Diante desse cenário, né, doutora, com o relato desses pacientes, e a gente está nesse ambiente falando de oncologia especificamente, funciona para todas as etapas desse tratamento? Funciona para todos os tipos de câncer? Como que isso acontece? Todo mundo está pronto para fazer uso dessa terapia? Olá, primeiramente muito obrigada, é uma honra participar de um evento como esse, de extrema importância. A gente está comentando aqui sobre, né, um tema, um tratamento novo, né, em tese, para a comunidade médica. Eu trabalho com educação médica, então eu também vejo a dificuldade, né, do médico em relação à prescrição, à segurança e todos os aspectos relacionados a essa temática. E realmente, assim, nós ainda não temos todas essas respostas. Então, você perguntou, né, se serve para todos os pacientes ou para todos os tipos de tumores ou todos os tipos de tratamento, né, ou todas as fases do tratamento. Então, o que nós temos em relação aos tumores, nós temos uma grande e extensa linha de pesquisa que já desvendou alguns mecanismos relacionados aos efeitos antitumorais dos canabinoides. Existem algumas dúvidas relacionadas, então eu vou passar um ponto anterior que eu acho que talvez a audiência vai ser melhor para entender. Nós temos um sistema, que é o sistema endocannabinoide, que é um sistema fisiológico do nosso organismo, que interage com todos os sistemas do corpo humano, e a principal função desse sistema é devolver o equilíbrio do corpo. Mas nós também sabemos que, por algum motivo, e não está totalmente elucidado esse motivo, o sistema endocannabinoide pode participar da evolução de uma série de doenças, tá? E o câncer também. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a participação do sistema endocannabinoide no processo da oncogênese, né, da formação do tumor, e outra coisa é o tratamento com os canabinoides, a ação farmacológica dessas substâncias que atuam no sistema endocannabinoide e qual é a ação que elas têm no nosso organismo. Então, a grande maioria das pesquisas que nós temos hoje, elas são em modelos animais. Então, nós temos, vamos lá, 80% das pesquisas em modelos animais demonstram que os canabinoides, eles têm um efeito antitumoral marcante.
por uma série de motivos que eu posso até entrar um pouquinho rapidamente, mas eles, né, atuam na célula em mecanismos onde eles fazem o silenciamento da célula tumoral, atuam em mecanismos relacionados à angiogênese, que é a produção de novos vasos, a migração celular, que é a possibilidade da metástase. Então, esses mecanismos já foram amplamente estudados e documentados. Existem algumas variantes genéticas, então olha o que eu estou dizendo, os canabinoides, CBD, THC e alguns outros fitocannabinoides já foram demonstrados em relação à atividade antitumoral, mas existem algumas genéticas que podem ser pró-tumorais, que podem aumentar o efeito inflamatório e podem aumentar o tumor. Os pesquisadores não sabem o que determina o que uma genética muitas vezes vai fazer, porque isso não está compreendido, porque o que é diferente de você falar sobre moléculas. Então, é importante que a gente entenda essas duas situações. Todos os tumores, não. O que nós temos hoje é que nós sabemos que para alguns tumores ela pode ser, sim, benéfica, e outros tumores não está tão claro porque que o seu efeito antitumoral não é tão marcante. Então, sim, depende do tumor, depende do paciente, porque os tumores, mesmo se ele tem o mesmo nome, ele não é o mesmo tumor em todos os pacientes, porque hoje nós temos assinaturas moleculares com diferenças importantes. Algum tumor vai responder mais ao tratamento, por exemplo, quimioterápico, o outro vai responder mais ao imunoterápico. Então, existem diferenças moleculares, mesmo que o nome do tumor seja o mesmo. Então, a oncologia, ela realmente é assim, um lugar heterogêneo. Ela não tem uma resposta sim ou não. Então, a primeira pergunta foi respondida. A segunda pergunta, se ela poderia ser usada em todas as fases do tratamento, alguns tratamentos oncológicos não devem ser usados em concomitância com a cannabis. Por isso que a educação médica é tão importante. A grande maioria, sim. Principalmente, eu acho que o maior nível de evidência hoje, um dos maiores, né? Nós temos 4 grandes níveis de evidência para o uso da cannabis na medicina, e um deles é justamente o controle dos efeitos colaterais da quimioterapia. Então, melhora não só a náusea e o vômito, mas a dor, melhora o humor, melhora o sono, melhora uma série de fatores do paciente oncológico, e melhora mesmo, né? Assim, a gente está... Aquela menina que falou que, né, retirou vários medicamentos, é comum a gente ver isso na prática. É comum você ver o paciente que faz uso, por exemplo, de determinados canabinoides e ele parar de usar um medicamento para náusea. Esse medicamento para náusea, às vezes, causa constipação, então o paciente melhora e começa a ir ao banheiro. É comum o paciente não necessitar de tanta medicação para dor, e esses medicamentos para dor, normalmente na oncologia, também têm efeitos colaterais. Então, à medida que você vai melhorando, você vai retirando alguns medicamentos quando isso é possível, você vai melhorando a qualidade de vida do paciente e ele vai, né, obviamente, performar melhor no seu tratamento, a adesão ao tratamento é maior, a chance de sucesso daquele tratamento é maior. Mas um ponto importante é que existem alguns tratamentos que não devem ser feitos em concomitância, isso é uma novidade. À medida que a gente vai, e a cannabis cada vez mais ela está sendo, né, estudada, principalmente em humanos, porque a grande maioria das pesquisas que nós tínhamos sempre foram em modelos animais, e agora a gente está entrando numa nova era de pesquisa, onde a gente está vendo essa comprovação acontecer nos seres humanos. Nós também estamos descobrindo que, como a menina também falou, ela não é a cura para todas as coisas. Algumas medicações, principalmente quando a gente fala de interação medicamentosa, é um ponto muito importante dentro da oncologia. Existem medicamentos que devem ser monitorizados de perto e outros devem ser contraindicados. Então, hoje nós já temos evidências sobre esses tratamentos, quando não utilizar, e outras quimioterapias que são muito seguros, na verdade, essa utilização. É interessante você tocar nesse ponto, porque vale destacar aqui que a quimioterapia ela não pode ser substituída, né? Jamais. Todos os estudos... Esse é muito porque eu já falei com o paciente, falou assim, meu oncologista não pode saber. Não, maravilhoso. E eu vou parar com a quimioterapia. Não. Todos os estudos, na verdade... Aliás, né, é um ponto bem legal que você mostrou aqui para nós, porque os pacientes... vem aquela coisa do medicamento alopático, né? E a gente... eu acho assim, tem hora para tudo.
né? E tem muito valor. Os medicamentos alopáticos na hora certa, no momento certo. Então, eles vão realmente, né, determinar ali um alívio para aquele momento, enfim. Então, não é sobre isso. Agora, todos os estudos relacionados a comparações entre tratamentos isolados, ou só com a quimioterapia, só com a cannabis, ou associados, até onde nós temos hoje em relação às quimioterapias testadas, a associação dos tratamentos mostrou-se superior do que os tratamentos isolados. A cannabis sempre foi inferior quando usada como monoterapia, sozinha. Então, não considera-se, durante um tratamento oncológico, retirar a quimioterapia e fazer, por exemplo, a monoterapia com a cannabis. Não é isso, não é sobre isso. Aliás, a cannabis, até hoje nós não temos nenhum nível de evidência em que ela é primeira linha de tratamento. Então, ela é sempre adicionada, né, a um tratamento. Claro, se o paciente, em algum ponto, como a gente está falando dos medicamentos associados, consegue fazer a retirada de alguns medicamentos ao longo do tratamento, isso é diferente de você usar ela como monoterapia, como Sim. começar com ela, por exemplo. Sim. Um clássico exemplo, e aí eu vou passar uma pergunta para a Malu, que assim, uma prova de que ela tem que estar em conjunto, né, com esse processo, com esse tratamento. O paciente oncológico geralmente tem ojeriza à comida. Fala assim, eu estou até com fome, mas, cara, não vai rolar. Né? E entrando nessa linha, né, falando do paciente especificamente, queria, Malu, que você contasse assim, como foi esse seu diagnóstico e como se deu a sua introdução nesse tema, por que cannabis, como que isso entrou na tua vida. E eu acho que é a pergunta que todo mundo deve estar na cabeça, assim, a primeira pergunta. A Malu está rindo porque a gente já falou disso antes daqui. Você sentiu aquela euforia, usei, e aí, nossa, não sei onde eu tô. Como é que conta um pouquinho? Oi, gente, eu sou a Malu, muito prazer. Vou contar um pouquinho, eu sou paciente em remissão de linfoma de Hodgkin. Eu acabei de terminar meu tratamento e o tratamento inteiro eu fiz junto com a cannabis medicinal. Tomei os 6 ciclos de quimioterapia, fiz o protocolo ABDV e só para vocês entenderem, quando eu fui diagnosticada, eu tinha uma bolinha no pescoço, tinha 20 anos, nem sabia o que era linfoma, não tinha contato assim zero com pessoas que tinham tido esse tipo de câncer. Então, não sabia o que era mesmo, demorei para ir atrás, porque a gente sempre pensa, não vai acontecer comigo. Eu sou jovem, eu sou saudável, isso não vai acontecer comigo. Então, eu fiquei com esse pensamento muitos meses até eu decidir ir atrás de ver o que era aquela bolinha no meu pescoço que estava crescendo a cada dia que passava. E nessa brincadeira passaram, assim, 4 meses. E aí, em dezembro do ano passado, eu fui diagnosticada. Eu já estava, assim, em estágio 4, estava indo para o meu pulmão o linfoma e eu tinha uma massa de 20 centímetros no mediastino. E por conta de todo esse tabu que também, além de falar de cannabis medicinal, quando a gente é jovem, é tabu falar de câncer também. As pessoas não falam, as pessoas têm medo de falar. Eu não sei muito bem o que acontece, mas não é um tema que está sempre nas rodinhas. E, enfim, por isso que é tão importante a informação. Fiz todo o meu tratamento, terminei as químios faz 2 meses, estou curada, graças a Deus. E como que eu conheci a cannabis, né? A minha mãe e o meu pai são ativistas da cannabis medicinal, então eu sempre tive contato com isso. A minha mãe, ela sempre ajudou muitas pessoas que passaram por tratamentos oncológicos. Ela sempre foi uma pessoa que ajudou muita gente, inclusive a melhor amiga dela, que é a madrinha do meu irmão, ela já faleceu, mas em 2014 a minha mãe cuidou bastante dela, ela já estava em tratamento paliativo e ela teve câncer no cólon, se eu não me engano. Ela também era soro positivo, tinha o vírus do HIV. E com isso, naquela época, né, quase 10 anos atrás, a minha mãe conheceu uma pessoa, o Nelson, que apresentou o óleo, que na época era extrato de óleo, nem era como é hoje em dia, era muito mais tabu do que hoje em dia. E isso, assim, salvou muito a vida dela em ter um tratamento paliativo muito mais tranquilo, como a doutora Paula Stella falou. É uma qualidade de vida, né? Então, ela também tomava tramal, a morfina,
E o óleo foi o que, assim, ajudou muito ela a conseguir viver muito melhor. E aí tudo isso aconteceu e a minha mãe fundou uma associação, por isso que eu tive contato também, depois de 2 anos disso. Eu sempre via minha mãe lutando muito para ajudar todo mundo, não só pacientes oncológicos, mas pacientes que têm ansiedade, depressão e todas essas coisas. E aí, em 2019, eu tinha ansiedade, eu tomava assim esporadicamente, mas bem esporadicamente mesmo, tinha tomado uma vez ou outra, e quando eu fui diagnosticada, de fato eu passei com um médico, um oncologista e com uma médica da família, que me receitou o óleo canabidiol, e eu comecei a fazer o tratamento, e como o Bruno estava falando, a questão da alimentação e todas essas coisas, eu tomava quimioterapia de 15 em 15 dias, e até antes da gente vir aqui para o painel, a gente estava conversando isso lá na sala. Eu passava 4, 5 dias sem comer. E a única coisa que me ajudava a ter fome, a abrir meu apetite, a conseguir comer alguma coisa sem enjoar, sem vomitar, era a cannabis medicinal. Além disso, também me ajudava com dor nos ossos, porque quem toma químio... Tem muita gente que tem dor nos ossos, eu também tinha dor nos ossos por conta das injeções de imunidade, né, do Neolastin. E a única coisa que me ajudava era o canabidiol. Não tinha remédio que fizesse milagre, tanto com o enjoo quanto com a dor. Então, é assim, bizarro pensar em como a minha vida mudou por conta desse remédio, né, desse santo remédio que a gente diz. Vocês perceberam que ela nem falou da euforia, né? Porque isso não passou eu nem perto. esqueci. Mas é porque Sim, fez gente, o que precisava fazer. dá euforia, mas eu juro que é muito suave, muito tranquilo. E é isso que ajuda, tá? Porque você fica mais tranquilo, você fica mais relaxado. Quem toma químio sabe que mexe muito com o nosso sono também. Então eu tinha muita insônia e o canabidiol era o que me ajudava a de fato ter uma noite inteira de sono depois da químio. Principalmente nos primeiros dias, que era assim bem difícil em questão de enjoo, em questão de conseguir comer, em questão de conseguir dormir, e até mesmo no nosso humor, porque a químio mexe muito, muito, muito com o humor, com a cabeça. E não, realmente, assim, gente, não é modo de dizer nem nada. Não tinha remédio que me ajudasse se não fosse o canabidiol. Então, sim, dá euforiazinha. Mas é uma coisa super de boa, super tranquila e super gostosa. É um alívio, sabe? Perfeito. E aproveitar esse gancho que você falou que o assunto câncer não está nas rodinhas, assim como cannabis medicinal também não está nessa rodinha, né? Até tá, mas é um outro tema, que é o recreativo, que é algo que a gente não tem regulamentado aqui no Brasil. E por que eu estou falando de regulamentação? Aproveitar a presença do Dr. Ivo e entrar nessa linha, Dr. Ivo. Por que esse tema ele ainda é um tabu no Brasil e como é que está a regulamentação disso hoje no Brasil? Aí eu queria aproveitar e pedir a gentileza que você contasse um pouquinho da sua história, né? O homem por trás da RDC 17, onde tudo começou em 2015. Já precisei da Braille para participar desse evento, porque eu tenho participado desde a época que eu estava na diretoria da Anvisa. Só antes de começar a falar, para informar o meu conflito de interesse, eu tenho trabalhado hoje como consultor, faço consultoria para algumas empresas, fiz ao longo do tempo algumas empresas na área de cannabis, depois que eu fiz a Anvisa. Hoje eu faço consultoria para uma empresa chamada Medipharma do Canadá, que é uma produtora de medicamentos à base de cannabis. Bom, infelizmente, nós temos um grande tabu sobre isso, provocado pela chamada guerra às drogas, pela proibição da maconha e de outras drogas consideradas ilegais há 50, 60 anos atrás, o que atrasou muito os trabalhos e estudos feitos para o uso do CBD da cannabis, para os usos medicinais e para outros usos que a cannabis tem, não recreativos, né? É importante ver, como você perguntou, o início desse debate. Esse foi um debate, inclusive, que foi completamente diferente de todos os outros debates regulatórios que nós temos na Anvisa. Em geral, a regulação, uma nova regulação de medicamentos, de uma terapia ou de produtos de saúde, vem demandada
da própria indústria regulada, da academia, dos governos. Né? Esse foi o único caso onde nós vivemos uma situação inversa, onde os pacientes levaram isso para os médicos, e os pacientes e médicos levaram isso para a Anvisa e para a sociedade. E foi um debate muito difícil. Primeiro que nós fomos pegos de surpresa. Esse debate, na verdade, começa a aparecer no final de 2013, 2014, no radar da Anvisa. Né? Eu falo que a primeira vez que eu vi isso foi numa missão que eu fui em Israel em 2013, quando eles me perguntaram como é que estava o debate sobre cannabis medicinal no Brasil. E eu falei assim, cannabis medicinal, mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Logo em seguida, esse debate começou a existir. Você teve as famílias trazendo, mostrando os usos inicialmente, principalmente no uso para tratamento de epilepsia infantil. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha todo esse trabalho das famílias, dos médicos a favor da cannabis medicinal, você tinha muito trabalho contrário. Muito por preconceito, por achar que isso, na verdade, era a liberação da maconha, a forma de trazer uma droga ilícita para a legalidade. Muitos setores conservadores começaram a ir contra, grupos médicos também foram contra. Esse foi um debate extremamente difícil, tão difícil que quem assistiu o filme Ilegal, que mostra o início desse debate na Anvisa, no primeiro momento que a gente tenta votar isso na Anvisa, nós não conseguimos votar porque não havia maioria dentro da diretoria para isso. Os próprios técnicos tinham dúvida, nós tínhamos que estudar isso, entender o que estava acontecendo, entender como é que nós podíamos regular isso. Eu me lembro muito bem, assim, 2 meses antes de a gente fazer a regulação da RDC 17 de 2015, eu fui chamado ao Congresso Nacional para explicar como é que estava tendo um debate sobre a legalização do CBD medicinal no Brasil, na Comissão de Assunto Social. Foi um debate muito interessante, porque aí estavam representantes das famílias, dos médicos, né? Inclusive era importante que muitos médicos estavam prescrevendo o CBD com risco de terem seus registros cassados pelo Conselho Federal de Medicina. Muitos médicos até eram favoráveis, mas temiam, não se dispunham a prescrever por conta disso. Nesse debate que nós tivemos no Congresso, quando nós começamos a explicar todas as evidências, nós descobríamos que o uso era seguro, que tinha vários usos. Estamos discutindo hoje a oncologia. Então, você tem usos para epilepsia, para dor, para Parkinson. Naquela época que nós sabíamos, depois nós fomos aprendendo outros usos. Hoje se discute para autismo, para oncologia, uma série de outras possibilidades, até para usos veterinários, né, para doenças nos pets que estão sendo utilizados. Mas, na época, epilepsia era o principal debate, um pouco de fibromialgia. E nesse debate tinha representantes de setores evangélicos, da liderança do movimento Maconha Não. E no final do debate, para minha surpresa, todas as bancadas disseram, não, Ivo, inclusive a bancada evangélica, inclusive bancadas conservadoras, inclusive os representantes dos movimentos antidrogas, dizendo para a gente, Ivo, o que vocês estão fazendo é tranquilo, entendemos que isto é um medicamento, não é a droga, o que vocês estão fazendo é uma coisa para o medicamento, e aí nós conseguimos fazer a primeira RDC, que era uma maneira de conseguir permitir importar, ainda no chamado uso compassivo, que é o médico prescrevendo para aquele paciente, para ele importar para aquele uso naquela quantidade específica, que precisa da autorização da Anvisa, que é toda uma burocracia, que hoje é a RDC 660 que faz, e que torna mais caro, mais demorado a importação. Então, essa foi a primeira regulação. Ela deu um salto grande, porque tirou a cannabis medicinal da ilegalidade, permitiu que os médicos começassem a prescrever. Obviamente, houve um outro debate grande, o Conselho Federal de Medicina criou uma série de restrições, dificultou muito, mas ao longo do debate que foi acontecendo, isso foi evoluindo também na Anvisa, na sociedade. Nós tivemos há 4 anos atrás a RDC 327, que passou a permitir, de uma forma especial, que passasse a ter autorizações para que o medicamento pudesse ser vendido na farmácia, o que facilita muito o acesso ao paciente, especialmente para o paciente oncológico. Quando nós estamos falando de epilepsia, por exemplo, é óbvio que o paciente quer ter o medicamento o mais rápido possível, mas estamos falando de uma doença crônica. Se ele esperar mais 1, 2 meses, ele vai ter as convulsões, mas é algo que ele vai ter a vida inteira e que ele
vai, quando receber o tratamento, parar e controlar. Quando nós estamos falando do anti-oncológico, muitas vezes você não pode esperar. Você está no meio de um processo de quimioterapia. Se o medicamento levar 1, 2, 3 meses para chegar no Brasil, a quimioterapia já terminou, a pessoa já está passando muito mal pela quimioterapia. Portanto, toda essa regra que foi feita da 327 permitindo a venda em farmácia já foi um outro passo. Nós precisamos dar mais passos, para melhorar a autorização. A Anvisa está debatendo isso. Precisamos aumentar a produção no Brasil. Precisamos conseguir baratear o medicamento, que ainda é um acesso caro, colocar ele à disposição no SUS, colocar ele à disposição nos planos de saúde, para que haja mais acesso à população. E quero lembrar o seguinte, o Brasil, nesse sentido, não está muito diferente do que acontece em outros lugares do mundo, com maior ou menor velocidade, mas isso que aconteceu aqui foi o que aconteceu no Canadá, aconteceu em Israel, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Chile, aconteceu na Europa, cada um com suas características, mas muito parecido que tem sido esse processo de todo mundo, e você vê as agências reguladoras discutindo, estudando como regular esse medicamento, que é um medicamento muito impressionante, que apesar de não curar nada, ele trata sintomas para uma série de doenças e facilita a vida dos pacientes em uma série de doenças, onde o câncer é um deles. Obrigado pela sua contribuição. E eu queria aproveitar esse gancho ao final da fala do Dr. Ivo aí, comentar sobre o acesso, né? Como que se acessa isso no Brasil? Entrando um pouquinho em detalhes do que o Dr. Ivo estava mencionando, tantos números, tantas siglas, né? A RDC, resolução da diretoria colegiada, isso pode ser uma RDC da Anvisa ou então de um ministério. Então, essa RDC 327 e a RDC 660 são as duas vias de 3 de acesso a produto derivado de cannabis no Brasil. Basicamente, a diferença entre eles ali, a gente vai falar da 660, que é a importação, uma variedade de apresentações, e aí eu estou falando das apresentações porque eu vou pedir a ajuda da Paula para contar um pouquinho das vias de administração. Então, a gente vai poder falar de pomada, a gente vai poder falar de óleo, a gente vai poder falar de supositório. Já na RDC 327, a gente está falando de um produto que está na farmácia, mas ele tem uma limitação, que é só o óleo, propriamente dito, com uma concentração específica, né? E a associação de pacientes é uma terceira via, não tem melhor ou pior, como o Dr. Ivo mencionou, tem suas peculiaridades. A farmácia, o maior exemplo é a pronta entrega, né? A importação você vai levar em torno aí de 10, 12 dias corridos. E a associação tem o desafio que eventualmente não vai ter toda a gama de produtos que tem uma grande farmacêutica, mas ela vai ter o preço mais acessível e, eventualmente, também uma pronta entrega. E aí, eu queria aproveitar para entrar nessa questão das vias de administração, né? Como que isso funciona? Qual é o melhor a ser utilizado? Funciona para tudo? Quais são essas opções que a gente está falando aqui? Perfeito. Antes, eu só vou fazer uma adição no que você falou, porque a grande diferença em relação aos 3 produtos vai além um pouco do que você comentou. Com certeza. Que é a qualidade, a segurança e a qualidade do produto. Perfeito. Os produtos farmacêuticos, eles passam por um processo de produção e manufatura, como todos os produtos que estão na farmácia devem passar. Então, isso é a regra geral da Anvisa. Aliás, a Anvisa ela é bastante... rigorosa, obrigada. Em relação a, aliás, ela é conhecida internacionalmente pelo rigor, inclusive, que ela determina a fabricação dos produtos registrados como medicamento aqui no Brasil. Então, essa é a maior diferença entre essas três classes. Os produtos importados, eles são no país de origem, eles não têm uma clara regulamentação, então eles podem ser desde produtos considerados suplementos, e isso faz com que não exista nenhum tipo de rigor de controle de qualidade. Então, pode ser que muitas vezes, a depender do produto, a gente não saiba realmente se o que está no rótulo é o que realmente tem dentro do produto.
E a gente sabe isso porque várias pesquisas nos Estados Unidos e no Canadá, eles fizeram isso, eles pesquisaram esses produtos e mais de 80% deles não condiz o rótulo com o que tem dentro do produto. E as associações são produtos de forma artesanal. Então, mais ainda que nós não temos, não temos, algumas têm algum controle de qualidade, porque fazem seus testes na Fiocruz, enfim, então existe ali algum controle, mas a grande maioria das associações hoje no Brasil, elas não têm, elas são produzidos, né, os produtos de forma bastante artesanal, e a gente não tem assim a clareza do que tem lá dentro muitas vezes. Então, existem associações que são boas, obviamente tem o maior cuidado para fazer, né, os produtos, mas a gente sabe que existem outras associações em que a gente não tem como saber o que tem lá dentro. Então, esses são as três primeiras diferenças. A outra diferença também é em relação ao nosso Conselho Federal de Medicina, Perfeito. Porque a gente só pode, em tese, prescrever aquilo que existe. Então, isso também é um conflito para nós, porque, em tese, não. Nós somos orientados, né, a só prescrevermos produtos registrados. Então, a Anvisa ela vem ali abre uma exceção, né, onde ela autoriza, né, a 660, que são esses produtos importados. Tanto que é uma autorização excepcional de Excepcional. importação. E Exato. o médico é responsável pela prescrição. Então, ela tira da empresa a responsabilidade e passa para o médico, porque ele que vai ter que escolher a marca do produto que vai ser registrada. Ele não pode colocar canabidiol 2%, não é assim que a gente prescreve. Então, você tem que determinar qual é a marca e o médico é responsável pela prescrição. Perfeito. E as formas de administração, e aí tem as duas diferenças, porque o que nós temos como produtos farmacêuticos difere do que tem na 660, e até assim é uma questão sobre a Anvisa isso, porque ela é super rigorosa, mas ao mesmo tempo os produtos da 660 estão disponíveis e a gente não tem controle de qualidade. Então, hoje o Brasil ainda, para o médico que não entende principalmente do assunto, pode ser um desafio muito grande começar a prescrever, escolher os produtos por causa dessa situação ainda que é escura, né, cinza, vamos dizer. O que é bom? O que é bom, o que é ruim. Correta. Eu trabalho com educação médica e eu vejo isso. A pergunta mais frequente do médico é em relação à segurança, claro, porque ele é responsável e como é que ele vai prescrever algo que ele não sabe o que tem dentro, como é que ele vai predizer efeitos colaterais de uma coisa que ele não sabe o que tem, como é que ele vai ser responsável por uma coisa que ele não conhece. Então, essa é a primeira pergunta do médico. A segunda pergunta do médico é relacionada a qual marca confiável. Essa marca, essa segunda marca. Então, realmente é bastante desafiador, principalmente para o médico que está começando. E as formas de administração, a cannabis ela tem uma qualidade muito interessante por ser lipofílica. E o que significa ser lipofílica? Ela é amiga do óleo, né? A gente brinca que o fílico ele tem uma afinidade pelo óleo. Então, ele é muito fácil de ser absorvido pelas mucosas, pela pele e pela via nasal, né? Que a gente sabe que a via respiratória talvez é uma das a mais antiga. Não é a mais antiga, porque o óleo também já era sido usado lá na época do O'Shaughnessy, enfim, lá na Índia, eles já faziam as tinturas. O que era uma diferença muito grande naquela época em relação ao óleo é que ele era um pouco mais equilibrado em relação ao CBD-THC, né? Originalmente a cannabis ela tinha uma qualidade de ter ser mais equilibrada, e durante o uso recreativo, o uso adulto, ela foi sendo direcionada para uma maior quantidade de THC, até que o universo medicinal redescobriu ela e começou a plantar as espécies com altas concentrações de canabidiol. E aí, o que a gente está falando de forma de uso? Então, a via inalatória, né, é uma forma de uso muito rápida, uma ação muito rápida e um período de ação mais curto. Então, normalmente, ali entre 10 minutos, o paciente já tem um efeito terapêutico e esse efeito vai durar em torno de 2 horas, 3 horas. Quando a gente faz a administração via oral, ela pode ser tanto de mucosa oral, que é o spray, que nós temos hoje registrado como medicamento na farmácia, que é o Mevatil. Então, também tem uma ação rápida por ser mucosa. As mucosas elas acabam passando, né, muito rápido o produto para a corrente sanguínea. Então, essa também é uma facilidade em relação a essa via de administração. A gente tem a via oral, que é a via, né, a ingesta do óleo ou da cápsula, e essa via ela tem um tempo de ação que vai depender de várias situações, desde a farmacogenética do paciente. Então, se ele tem
O paciente pode ser um metabolizador rápido, lento, normal. Isso influencia no tempo de metabolização dos canabinoides. A comida influencia no tempo de metabolização. Mas vamos dizer que ele seja um paciente normal, que metabolize normalmente. Então, em tese, esse produto começa a agir em torno ali de 30 a 40 minutos e pode ter uma ação prolongada de até 8 horas. A transdérmica, ela não tem ação sistêmica, então ela é ação, né, os cremes, os patches, as pomadas, mais relacionada à ação local. Então aí tem também um tempo de ação mais ou menos de 2 horas, 1h30, 2 horas. Alguns produtos com alguns veículos diferentes associados pode ter um pouquinho de tempo maior. E agora a gente está vendo também a introdução no mercado de óvulos vaginais e supositórios, que são, né, pelas duas mucosas, tanto da vagina quanto do canal anal, onde esses medicamentos são absorvidos também de uma forma mais rápida, pelo fato de ser a mucosa, e também tem uma ação local associada. Então, nós temos esses... Acho que eu esqueci... Não, né? Falei todas. Foi todas. Tá. Tá certo. E interessante trazer essa variedade de opções, tanto de apresentações distintas, com concentrações diferentes, vias de administração diferentes, especialidades médicas que podem prescrever. E aí eu queria perguntar para a Malu, quero, qual foi o desafio de encontrar alguém para te prescrever isso? Como é que foi essa jornada do paciente? A gente fala muito da jornada do paciente, é bom que o paciente conte. A gente tem uma oportunidade legal aqui de você contar. Como é que foi esse processo? Eu falei, quero usar, como que isso aconteceu? Eu estava até aqui pensando que quando o Bruno perguntou, quando a gente abriu aqui o painel, ele perguntou, e quem aqui é paciente? Aí, beleza, 3 pessoas levantaram a mão. Aí eu pensei, será que tem mais gente que só tem medo de se expor que usa? Ou será que realmente tem gente que é só essas 3 pessoas mesmo? Porque, como a doutora falou, tem muito médico que ainda é um tabu dentro da medicina também falar sobre isso. Então, o meu médico, o hematologista, não era a pessoa que mais aprovava. E, mesmo assim, era uma coisa que eu sabia que ia me ajudar. E aí você entra naquele dilema. Eu vou seguir o meu hematologista ou eu vou ficar passando mal durante 20 dias sem conseguir comer? Então, eu fui atrás de outros médicos, por meio de associação. E eu passei com um oncologista, que era prescritor. Depois passei com uma médica da família, que prescreveu também e fez todo o meu acompanhamento durante 9 meses. E para mim não foi um desafio por eu estar na associação, né? Mas como vocês disseram, tem várias formas e formas, e isso ainda é um tabu muito grande dentro da medicina. Acho que a doutora pode falar bastante sobre isso. Tem muito médico que aprendeu desse jeito, às vezes não é da pessoa, e sim do sistema de saúde que a gente vive atualmente, o sistema de medicina que a gente vive atualmente, como é ensinado. Então, o tabu ele não está só entre os jovens pacientes. Inclusive, eu acho que os jovens da minha idade, a minha geração, fala muito mais abertamente sobre isso, até mesmo a cannabis medicinal, porque eu tenho amigos que falam e usam para ansiedade, e óleo mesmo, tá? Não é a cannabis recreativa, do que as pessoas mais velhas, que geralmente têm muito mais doenças além da oncológica, doenças de ossos, enfim, que tem muita dor e que ajuda muito o óleo. E as pessoas têm esse tabu, tipo, se elas soubessem como isso ajuda, sabe? A você ficar minimamente bem, que seja. Conheço muitas pessoas que têm fibromialgia, que sofrem muito com dor, e a cannabis é a única coisa que ajuda, mas tem essa resistência, e eu acho que principalmente ela vai aumentando conforme a idade. Então, isso. Esse aspecto esbarra no educacional. Com né? certeza. E aí engata na pergunta que eu ia fazer, que assim, tanto para a doutora Paula quanto para o Ivo, como que a gente está em relação aos estudos, né? A doutora Paula comentou agora há pouco sobre a evolução. A gente saiu dos estudos em animais para os estudos clínicos, né, em ser humano. E como é que está esse cenário atual? A gente fala, por exemplo, de um PubMed hoje, só de curiosidade.
Quem não souber o que é PubMed, coloca no Google e no campo de pesquisa você só coloca só cannabis. Você vai ver o tanto de resultado que tem. Tem páginas e páginas e páginas. Então, se alguém falar, não tem estudo, fala isso que eu falei. Fala, entra lá e pesquisa. Só para você ter uma ideia do mundo que é. Mas como que a gente está nesse momento? Assim? E é um assunto global, não é só aqui no Brasil, né? Esse aspecto educacional, evolução. O Ivo quer responder, se não respondo. Posso responder? Eu acho assim, primeiro acho que é importante entender para as pessoas como é que funciona até como a Anvisa e outras agências reguladoras normalmente discutem qualquer medicamento, não só cannabis. Você tem nas pesquisas de medicamentos a chamada fase pré-clínica, onde se pesquisa em animais ou em laboratório, em outros sistemas, e finalmente as pesquisas clínicas que são em seres humanos. Tem as chamadas fases 1, 2 e 3, onde você começa a testar a segurança do medicamento na fase 1. Na fase 2, você começa a discutir segurança, eficácia e qual é a dosagem. Na fase 3, que seria a mais ampla, a eficácia e a segurança também, e começar a analisar os resultados efetivos. E a partir da pesquisa terminada a fase 3, em geral, na maioria dos medicamentos, você pede o registro para a agência reguladora. Existem casos, especialmente em oncologia, onde você consegue até pedir registro em fase 2, quando ele é uma coisa muito promissora. E a partir, então, dessas pesquisas, as agências reguladoras vão analisar e vão aprovar ou não, e vão aprovar como vai fazer, qual é a bula que vai ser feita. E depois da fase 3, nós ainda temos a chamada fase 4, que é quando você começa a sair de um pequeno grupo para a população em geral utilizando e começa a avaliar via farmacovigilância, via uma série de pesquisas também, os usos, descobre novos usos, novos problemas de segurança, novas eficácias de qualquer medicamento. A cannabis é uma situação que eu brinco muito peculiar, porque ela vai no inverso. Ela, na verdade, a gente começou na fase 4, com pesquisas sendo feitas na prática, na vida real, pelas pessoas. A partir daí, começaram a ser feitas uma série de pesquisas e levantamentos de dados, né? Há agora acontecendo muita pesquisa pré-clínica em animais. Você teve a pesquisa, já de fase 1 de segurança, que, de certo modo, foi até mais fácil para a cannabis, já que o próprio uso da cannabis recreativa, você já tinha uma noção muito grande da segurança deles. O grande desafio que você tem hoje em dia é a chamada fase 2, é discutir qual é a dose, ou quais são os tipos de dosagem que tem. E na fase 3 também, a real eficácia do medicamento para cada tipo de patologia, de doenças, tanto na oncologia quanto nas outras doenças. E aí, um grande debate que se está tendo, inclusive no Brasil hoje, na Anvisa, é qual é o modelo que vai se utilizar para aprovar isso aqui. Provavelmente, o chamado evidência de mundo real vai ser a mais utilizada do que as pesquisas clínicas mais tradicionais, feitas em laboratórios, acompanhando de uma população menor, estatisticamente significante. Então, hoje nós estamos nessa situação onde o mundo inteiro está vendo, levantando dados, tentando analisar o tipo de produto e como nós vamos avaliá-lo. E aí é importante, quando você fala assim o Luciano falou do preconceito dos médicos, às vezes tem preconceito, mas muitas vezes você tem um medo natural, um temor natural do médico, é saber o seguinte, se a Anvisa não aprovou, se não tem bula, que é o caso hoje dos medicamentos que estão em farmácia, eles estão autorizados, uma autorização excepcional da Anvisa, não tem bula, a responsabilidade é do médico, de definir a dose, qual é o uso. Ele ainda não sabe direito qual é o uso, para que tipo de doença que eu uso, que tipo de paciente pode usar, que tipo de interações medicamentosas ele pode usar, qual é a dose a ser utilizada. Por isso, inclusive, trabalhos como a Paula faz de educação médica têm sido fundamentais para isso. O mundo está evoluindo, nós vamos evoluir no conhecimento sobre esses usos de eficácia e segurança, mas, inclusive, eu acho que a tendência da própria cannabis é, como no Brasil, acabar criando mecanismos especiais de registro. Até porque eu sou da opinião que, se nós não tivéssemos tido a proibição da maconha lá atrás, se tivesse sido utilizado como se utiliza tabaco, álcool, né? E eu acho que hoje, eu vejo até por muitos amigos meus que utilizam a maconha recreativa, eu acho que eles utilizam subjetivamente para uso medicinais, porque eles se sentem melhor em vários estados. Provavelmente hoje nós
A cannabis seria um medicamento fitoterápico de uso tradicional, aprovado pelas regras de uso tradicional fitoterápico, que são regras diferentes. Mas por conta de toda a situação que nós vivemos da questão da maconha, isso foi feito de outra maneira. Mas o que a gente está vendo está tendo uma evolução muito grande, cada vez mais rápida, né? E é interessante que nós estamos começando a descobrir não só, primeiro, que a cannabis não é uma panaceia, que tem riscos, que tem interações medicamentosas, que não pode ser utilizado para tudo, e, ao mesmo tempo, a gente tem descoberto vários usos a mais para eles. Recentemente, tem surgido pesquisas na área de autismo, por exemplo, que têm se mostrado muito promissores. Na oncologia, a gente tem, acho que, otimismo de que ele vai mostrar bastante uso, não só para o controle do sintoma, mas talvez para ajudar na própria cura dos tumores, mas a gente vai ver ainda no futuro. Mas a situação hoje no mundo é um pouco essa, né? Nós estamos, na verdade, levantando esses dados com milhões de pessoas utilizando cannabis medicinal, com essas dificuldades que a doutora Paula falou, de que você tem muitos produtores que nem sempre estão sob controles, né? Em alguns lugares do mundo são suplementos, mas hoje, na maioria dos países, você começa a ter regras como da Anvisa que exigem padrões farmacêuticos, exigem um acompanhamento médico e que seja feito um levantamento de dados para que a gente consiga entender melhor os usos da cannabis e poder regular melhor isso. Tô? Aí. Só uma questão, como a gente tem 10 minutos aí pela frente, não sei se a Paula quer fazer algum comentário complementar, que eu queria dar oportunidade para a gente poder responder algumas perguntas da audiência. Então, aqui tem uma pergunta clássica, que acho que você nunca ouviu. Como que eu faço para encontrar um prescritor? Essa é uma pergunta realmente difícil, assim, né? Porque hoje estima-se que verdadeiramente os médicos no Brasil, em torno de 1 a 2%, têm alguma educação sobre o tema. Então, a primeira barreira que o paciente ele vai encontrar é encontrar um médico que entenda do assunto. Infelizmente, hoje, a gente está vendo uma grande quantidade de médicos fazendo tentativa e erro, né, em relação a esse assunto. Como o Ivo falou, existem interações medicamentosas que são muito importantes, que podem prejudicar o tratamento quando feito com a cannabis. Então, essa banalização da prescrição, porque os canabinoides eles são seguros. Mas isso não significa que eles não tenham efeitos colaterais, que eles não façam interação com outros medicamentos e que a gente vai contraindicar, muitas vezes, a depender do tratamento que esse paciente faça. Então, eu vou dar um exemplo assim que eu acho simbólico, porque recentemente uma paciente veio a óbito fazendo uso de uma associação de um medicamento com canabidiol. E não foi o canabidiol que fez a paciente falecer, foi a associação, foi a interação medicamentosa que causou isso e foi irreversível. Então, existe uma banalização, existe uma agressividade da indústria entrando na educação médica, o que eu vejo, às vezes, com um conflito de interesse muito grande. Então, acho que a maior barreira hoje está para que tudo avance nessa temática é a educação médica. Uma vez que o médico não sabe prescrever, o paciente fica desassistido, nós não temos protocolos de pesquisa bem desenhados, a indústria não consegue avançar, porque ela também não consegue ir para frente. Exato. Então, a educação médica ela passa a ser o ponto central dessa dinâmica, uma vez que a cannabis é para finalidade médica. Sim. Então, como encontrar... eu não tenho um lugar específico, acho que tem, assim, se você falar... até a palavra prescritor eu não concordo, porque nós somos médicos, né? Eu não saio dizendo, eu sou prescritor de Ritalina, venham no meu consultório. Perfeito. Então, perfeito. A gente tem que mudar alguns conceitos culturalmente relacionados a isso, inclusive o nome da temática. A gente também não fala o nome do produto quando vai falar sobre isso, né? A gente fala sempre em relação ao sistema que a gente está falando. Então, a endocannabinologia talvez fosse o termo mais correto do que estudar a cannabis medicinal. A cannabis é um produto, ela é muito importante, obviamente, mas o médico precisa entender de fisiologia, precisa entender do sistema endocannabinoide, precisa saber como é que ela funciona e interage dentro do sistema, com o sistema imune, com os outros sistemas. Então, a maior barreira hoje, acho que é essa, e infelizmente a gente não tem um lugar hoje que a gente vai dizer, ali tem médicos bem formados, até porque a gente não tem uma formação regulamentada nas faculdades de medicina. Então, eu brinco que a gente está fazendo essa revolução, nós estamos no momento do processo acontecendo. Construindo isso, os caminhos, né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta.
tanto para a doutora Paula quanto para o doutor Ivo. Você falou sobre tudo isso agora, mas a gente sabe também que tem muito médico por aí que cobra muito caro uma consulta para prescrever cannabis medicinal. E aí, tipo, claro, isso acontece, a gente não tem controle sobre isso, mas do ponto de vista de quem é paciente, quem está nesse movimento, o que a gente pode fazer, tanto para regulamentar, para ter no SUS? Tem alguma coisa que a gente possa fazer juntos, num movimento, para ajudar nisso? Eu acho que essa pergunta é muito legal. Tem dos dois lados, tá? Eu vou falar, já que a gente tem rapidinho, assim, até do lado negro da força, né? Que é não só... Quando a Anvisa ela faz essa história da gente ter que escrever o produto, ela também, pelo outro lado, acontece coisas erradas de consultas por R$40. Quer dizer... O médico que faz só prescrição de cannabis, ele não está exercendo a medicina de forma correta, né? Então, o preço da consulta não é para prescrever cannabis, é para você receber uma avaliação, uma anamnese, um segmento, um acompanhamento, os riscos. Então, uma consulta médica não é uma prescrição. Se você for numa consulta em que o médico só faça isso, 10, 15 minutos, fuja. Porque ele não está fazendo medicina, isso não é fazer medicina. Tá? Então, o contrário também é verdadeiro. Hoje nós temos... consultas por R$40, que medo, né? Assim, não é por aí. E eu acho que o acesso em relação ao governo federal, né, e essa iniciativa do medicamento chegar até o SUS, ela é fundamental para garantir o acesso a produtos de qualidade. A gente confunde acesso com qualquer coisa. Acesso não é qualquer coisa e não é produto barato, porque o paciente não pode comprar, então ele vai pegar dentro de uma associação que a gente não sabe o que tem dentro, e o paciente que pode pagar vai comprar na farmácia. Então, assim, esse tipo de política não garante acesso. Acesso é todos terem acesso a produtos de qualidade. Isso é acesso. Então, claro que é um movimento em que o nosso regulatório precisa estar envolvido, e isso tende a acontecer. Isso é um movimento que está começando aqui em São Paulo, está começando em outros estados. A gente tem aqui representantes de Sergipe, eu vi isso na Bahia acontecer, agora eu estava em Fortaleza. Então, esse é um movimento natural que deve acontecer. Né? Isso, nós temos que nos organizar. Nossa como cidadão. Mas não fazer políticas de pobre para pobre. Exato. É política igualitária. Todos merecem o mesmo direito. Então, essa é a responsabilidade do SUS. Eu acredito que a gente vai chegar nesse lugar. Não, eu super concordo. E, assim, trazendo relato, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, relato de quem está numa ponta da indústria e que faz a conexão entre a Malu e a doutora Paula, que é onde eu estou com a minha empresa. Você comentou do preço, né? Primeiro, eu vou fazer um comentário assim, que é o livre mercado. O médico, ele estudou para isso e ele não vende receita. Isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo e, enfim, só um comentário e uma breve história. Assim, o paciente, a gente conectou ele com um prescritor e ele voltou para nós, assim, muito incomodado que o médico não prescreveu cannabis. E aí eu fiz só um comentário. Eu falei, bom, particularmente, se eu vou ao médico e ele olha para mim e fala assim, cara... eu acho que você tem que fazer academia umas 2 vezes na semana. Eu dou um abraço nele e vou embora. Eu não quero tomar medicamento, não. E eu paguei R$1.000, maravilhoso, super investimento. O que você está falando é muito correto. Semana passada eu trabalho dentro do núcleo de cannabis medicinal do Sírio-Libanês, né? E chegou um paciente bastante importante, referenciado por um médico muito importante, que já estava fazendo uso do canabidiol e veio passar comigo, queria consulta, queria que fosse comigo, tudo bem, vamos fazer. E ele chegou tomando 2 medicamentos que eu tirei o canabidiol dele. Porque ele tinha uma cirurgia cardíaca, ele fazia uso de 2 tipos de anticoagulante que já interagem entre si, e o canabidiol pode aumentar a anticoagulação. Então, ele poderia correr um risco, inclusive, né, por conta dessa tripla associação. Então, muitas vezes, é o nosso papel. O papel do médico qual é? Realmente prezar pela segurança do paciente. Nós não somos ativistas da planta. Exato. Nós somos ativistas do paciente, é por eles. Então, a gente tem que pregar pela segurança. E foi um momento muito... ele falou, mas você vai tirar? Eu falei, eu vou tirar porque eu não posso deixar você continuar com esse tratamento. Então, por mais que a gente receba esse tipo de pressão, muitas vezes o paciente chega
chega querendo usar, o médico é o responsável pela condução do caso e pelo acompanhamento, e retirar um medicamento ou esperar até o momento mais adequado é nossa responsabilidade. O médico que tem educação consegue fazer isso. O médico que está banalizando a prescrição e está fazendo tentativa e erro não consegue fazer isso. E ele faz o quê? Coloca o paciente em risco. Então, hoje a gente já tem bastante nível de evidência relacionado à interação medicamentosas que são potencialmente de risco, em que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer isso, inclusive dentro da oncologia. A gente tem alguns medicamentos que a gente não deve usar em associação, porque pode prejudicar o tratamento do paciente. Ele não vai morrer daquilo, mas ele pode reduzir a eficácia do tratamento oncológico. Então, essa é a função da educação médica nesse tema. Gente, nós temos 1 minuto e 30 segundos, eu já recebi um aviso aqui, para a gente poder fazer algumas considerações finais. Eu vou fazer a minha, assim, é uma terapia que talvez não seja para todo mundo. A primeira pergunta que a Malu me fez, falou assim, você trabalha com isso, então você usa? Eu falei, não. Não. Minha mãe é prescritora e eu não uso. Então, não é para mim, eu não preciso. Estou bem. Então, se você tem interesse, pesquise bastante. A dificuldade em se encontrar um prescritor, talvez o prescritor, né, o profissional que já cuida de você, talvez falta você conhecer um pouco e levar isso para o seu médico. Falou, doutor, eu esbarrei com isso aqui na calçada, dá uma desculpa. O que você acha? Né? Eu acho que é importante, e o ambiente que a gente está é para isso. Né? Tirar dúvidas, tem dúvidas das mais diversas aqui, e se deixar vir uma palestra de 12 horas. Então, assim, a gente vai estar à disposição aqui depois, no final, também para bater um papo com vocês e tal. Queria passar a palavra para vocês para a gente fazer umas considerações finais. Pode ir. Olha, primeiro agradecer pela possibilidade de estar aqui e levantar a bola para a seriedade desse tema, tá? A gente acha que, né, eu não vou repetir tudo o que eu falei, mas realmente o fato de eu trabalhar com a educação médica me deu uma perspectiva muito diferente. Hoje, quando eu comecei a trabalhar com cannabis, eu cometia os mesmos erros que eu vejo acontecer hoje, e hoje, a partir de várias formações que eu tive, eu não cometo mais. E é a minha responsabilidade como médica também, não sei se é o meu propósito, na verdade, não só a minha responsabilidade como médica, mas meu propósito é ensinar os outros médicos a fazer isso de forma bem feita. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, conversar com esse público maravilhoso, super interessado do tema, e te conhecer a Malu, né? Uma graça, amei saber da tua história, parabéns. Uma história fantástica. E é isso, contem comigo para o que vocês precisarem. Bom, gente, eu também quero agradecer. Tem muita gente que me conhece da TV Abralha já, e sem querer eu vim parar aqui, porque quando eu fui na Abralha eu já era paciente de cannabis medicinal, só que eu até falei para as meninas que eu não sentia essa abertura para falar sobre isso lá, e depois, sem querer, eu descobri que ia ter esse painel aqui, e aconteceu. E eu não sou médica, né? Eu sou relações públicas, eu trabalho com comunicação, eu crio conteúdo para rede social, trabalho com marketing, e o meu papel, diferente da doutora Paula, é de levar informação e de falar, realmente, eu não vou prescrever nem nada, mas eu sou a prova viva, eu, a minha família, de que a cannabis, ela transforma, sim, a sua vida durante o tratamento, ela tem muito poder e a gente tem que respeitar isso e levar informação mesmo para parar de ser um tabu, porque, como o Bruno disse no começo, a gente está a um passo de alguém que usa cannabis medicinal. Pois é. E se você tiver um problema, ou se você for uma pessoa que necessita, claro, você também pode e deve procurar médicos de confiança que te receitem isso, que você tenha acesso. E é isso. Muito obrigada. Doutor Ivo, por favor. Bom, quero primeiro agradecer novamente o convite, falar algo que eu esqueci no início, que é uma homenagem especial que acho que nós temos que fazer sempre a Merula, que foi a grande criadora desse movimento todo, que para mim, como diretor da Anvisa, era uma pessoa importante, porque eram os poucos casos onde se tinha associação de pacientes, exatamente a Abrale e os movimentos de cannabis eram as associações de pacientes que iam nos procurar na Anvisa, né, que conversavam com a gente. E importante dizer, nesse papel que eu tenho muito do debate, como alguém que foi da regulação, que o desafio de melhorar a regulação da cannabis e melhorar o acesso ainda é muito forte. E ele não é um medicamento normal na história dele.
para que melhore a regulação e melhore o acesso, é fundamental que os pacientes participem fortemente do debate, que a gente tire os preconceitos que tem contra o uso de cannabis, que se debata isso em eventos como esse, que se debata isso com o Congresso, que se debata com a Anvisa. Papéis como faz a doutora Paula, a educação médica, são fundamentais para que a gente consiga evoluir e garantir não só uma melhor regulação da cannabis no Brasil para garantir medicamentos cada vez mais eficazes e seguros, mas para garantir o acesso da população, que a gente consiga incorporar isso ao SUS, incorporar os planos de saúde, que isso tenha venda nas farmácias, que as associações possam vender e que a gente possa, todos os pacientes que precisem disso nas diversas patologias, possam ter o devido acesso a esse medicamento. Gente, um agradecimento aí novamente a todo mundo presente, muita gente até o final, que seja o primeiro de muitas oportunidades que o TJCC vem trazendo para a gente ano a ano, para a gente abordar temas como esse. É um tema polêmico, a gente precisa defender esse assunto. Eu costumo fechar sempre dizendo assim, toda eleição sempre tem alguém querendo falar sobre esse tema, mas essa pessoa sempre é barrada de alguma maneira, né? Então deem oportunidade para essa pessoa que está querendo levantar uma bandeira. Nós tivemos uma deputada que foi super votada e ela não foi eleita. Então, quando a gente quer falar sobre disponibilidade, acesso, as pessoas que estão lá no Congresso, estão nos representando, elas precisam ter a oportunidade de ouvir essa voz dela. Então não adianta a gente querer brigar por acesso se a gente não der a oportunidade dessas pessoas estarem lá nos representando. Então, assim, obrigado de novo pela presença, um agradecimento especial à Abrale, em nome de todo mundo. Não esqueçam, e aí aqui é o meu recado, vou ter que ler. Aproveitar para buscar os adesivos nos estandes para poder participar da nossa ativação da Toy Machine. E em 25 minutos a gente tem um novo painel. Então, mais uma vez, obrigado, uma salva de palmas para vocês todos.